A partir desse momento, nós iniciamos a nossa programação técnica desta tarde, 30 de março de 2021, no 15º Seminário de Capacitação dos Conselheiros do CREA Ceará. Teremos agora a palestra Meditação, Bem-Estar e Produtividade é para você. O nosso palestrante será o Dr. Henrique Bezerra Cardoso. Henrique Bezerra Cardoso, licenciado em 1999, bacharel em 2000 e mestre em Física pela Universidade Federal do Ceará, UFC, no ano de 2002. Fez especialização em Administração Pública pela Universidade Gama Filho, em 2010. Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, desde 2009, professor da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Ceará, desde 2014, onde ministra cursos de Administração Pública para servidores públicos, convênios de administração pública, tomada de contas especial da administração pública, responsabilização de gestores perante os tribunais de contas. Em 2020, formou-se como instrutor de Mindfulness, Consciência Plena, pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e Núcleo de Mindfulness de Belo Horizonte, em 2020. Empreendedor, é um dos criadores da Manja Urbano. Senhoras e senhores, passamos a palavra agora ao nosso palestrante, o doutor Henrique Bezerra Cardoso, instrutor de Mindfulness. Doutor Henrique, seja muito Eu queria só a palavra, Henrique. Eu vi seu currículo, eu nunca tinha escutado o seu currículo. Sandra, nós vamos ter que chamar o doutor Henrique também para ministrar um treinamento aí, que eu gostei da parte das disciplinas que você leciona lá na universidade. Isso. Viu? Vamos trazer elas para cá também. Eu fiquei também surpresa. Vamos trazer elas para cá também. Eu já passei a palavra ao doutor Henrique, mas eu queria até completar aqui, doutor Henrique, diante dessa situação, digamos que estamos com alegria no ar, né? Para dizer que completa o seu currículo, o casamento com a doutora Manuela e pai do Caio, de 6 anos, e da Lina, de 5 anos. Parabéns, doutor Henrique. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui, a convite da minha amiga Sandra, do Emanuel, meu amigo também. Faz tempo que a gente se conhece, a Sandra até mais, né? Eu acho que a Sandra deve ter me pego no colo, né, Sandra? Mas é isso, gente. Eu estou aqui para falar um pouco sobre meditação, um bate-papo, e eu acho bacana porque eu estou bem dentro de um grupo de amigos que tem uma formação da área de exatas, né? E nós, pela própria natureza, somos pessoas céticas. Então, assim, vocês que não estão aparecendo, se quiserem aparecer aí as carinhas, entendeu? Para a gente ir interagindo. Eu vou falar um pouco de meditação, vou falar um pouco de ciência da meditação, vou praticar, nós vamos praticar um pouco também. Esse momento, por ser a primeira palestra do dia, então, quero ajudá-los a diminuir a pressão interna, a ansiedade, essa agitação de pensamentos, né? A situação atual pela qual estamos passando não está fácil. Vocês devem estar com amigos em situações graves. Eu perdi minha tia ontem, estou com amigos aí em situação graves, internado. Então, essa é a realidade que nós estamos passando. Não temos como evitar isso. Faz parte desse nosso aprendizado, né? E eu acho que muitos aqui, devem ser céticos com relação à meditação, porque eu sou o primeiro a levantar cético. Alguém é cético aí com relação à meditação? Algum de vocês? O Emanuel aqui é o João Brandão. Então, foi com base nesse meu ceticismo que eu fui abraçar a meditação. Eu vim da universidade, né? Também fui professor do departamento de física na UES, na UFC, na Estadual do Rio Grande do Norte, e pedi as contas, fui para o setor público, dentro da administração pública, no caso, Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E nesse percurso, eu virei também professor de cursinhos, para concurso. E me deparei um momento com o convite de um amigo para ministrar um curso, assumir a disciplina de administração pública, um curso lá no Paraná. Eu sei que eu precisei estudar sobre liderança. E quando eu fui estudando sobre liderança, chegou um momento que eu me deparei com algo chamado inteligência emocional. E aí foi o meu desespero, né? Porque tudo que eu não tinha na vida era inteligência emocional. Por ser físico, razão, né?
E por estar em sala de aula, eu sempre fui muito prático, de meter a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Então, tinha que ter a teoria, a razão e a ação. Mas eu me perguntei, e a emoção, como é que a gente trata isso? Né? Dentro tudo, eu lembro muito, na época da minha graduação, que tinha um professor que eu dizia, rapaz, a minha esposa tem que me amar tanto quanto eu amo a ela. Aí eu pergunto, e qual é essa equação, essa matemática que junta, né? Então, tem momentos que, nas relações pessoais, a matemática não funciona. E, de fato, não funciona. Numa relação a 2, 2 mais 2 não é 4. Se a relação estiver em crise, pode ser 1, pode ser até negativo, pode ser 0. Porque um quer, o outro não quer. Então, é positivo com negativo dá 0. Mas se 2 estão entrosados, querendo crescer, 2 mais 2 pode ser 5, 6, 7, 8, 10, e aí se perde a conta. Então, é nessa matemática das emoções que a meditação é reconhecidamente hoje como uma meta-habilidade. É uma meta-habilidade que é capaz de transformar todo um aspecto relacional meu com o outro e meu comigo mesmo. A pergunta que eu faço a vocês, eu estou falando aqui, mas quem está conseguindo estar 100% conectado, escutando o que eu estou falando? É difícil eu estar falando com vocês não estarem julgando o que eu estou falando. As carinhas que eu estou vendo aqui, quem foi que já julgou eu falando? A pergunta que eu faço é essa. Eu estou falando e vocês, poxa, esse cara está falando isso, mas esse cara pode ser um maluco, esse cara pode ser não sei o quê. Não, esse cara está falando tudo bem, pode até ser verdade, mas isso não me interessa. Vocês estão percebendo esses pensamentos? E pode ter alguém que, não, esse cara está falando alguma coisa, pô, isso é legal, cara, tá aí, eu já ouvi falar em outro canto. Então, a mente da gente está nesse processo contínuo de estar analisando, julgando, né? E a gente quer o tempo todo encontrar um caminho, a gente quer controlar tudo. E na engenharia, se a gente perder o controle de uma obra, acabou-se, né, o nosso trabalho. Só que nas relações humanas, a meditação nos ensina o seguinte, é quando a gente perde o controle, que a gente ganha o controle da situação. Porque todos esses nossos pensamentos, esses nossos julgamentos estão relacionados com nossas experiências do passado. Quem nós somos hoje? Nós somos um produto do nosso passado, das nossas experiências, das nossas relações, das nossas vivências. É inegável isso. Tanto se alguém de vocês já estudou um pouco sobre psicologia, tudo termina no problema do pai e da mãe, não é assim? Não sei se vocês, quem já estudou psicologia, sempre tem um problema com o pai e com a mãe. Mas por que isso? É porque a nossa realidade, a formação do nosso caráter, ela nasce predominantemente dentro do núcleo familiar. Qual é a minha relação que eu tenho comigo? Geralmente é uma relação que eu tenho com meu pai ou com minha mãe. E aí vem a adolescência. Qual é a relação que eu tenho com os meus amigos? E depois que eu vou para a vida profissional, né, desenvolver os meus trabalhos no âmbito da minha profissão. Qual é a forma de relacionar? É aquela que eu aprendi na minha infância, no núcleo familiar, é aquela que eu aprendi nas minhas relações sociais durante a minha adolescência, e depois a gente vai mudando mais ainda, porque quando a gente chega no ambiente profissional, as pessoas se relacionam diferente também, então a gente aprende novas formas de se relacionar. A questão é que muitos de nós não percebem esses pensamentos, esses impulsos que vão surgindo e vão gerando as nossas relações. Eu não sei se tem alguém aqui de vocês que tenha muita raiva ou já passou por muitos acessos de raiva na vida. Porque se não tiver, eu sou o primeiro a levantar a mão. Né? E isso acontece muito, né? A gente tá, por exemplo, uma vez eu estava no supermercado, aí eu passei uma manga lá, aí a mulher disse, essa manga aqui é outra manga, é mais cara, e você fica irritado logo, pô, você está me chamando de desonesta? Na verdade, ela não me chamou de desonesta, ela só disse que a manga era mais cara, mas eu fui lá e interpretei. A minha interpretação é a minha verdade, e não é o fato. O fato é o quê? A manga que eu tinha colocado estava mais cara do que estava lá. E eu não sabia, mas eu vou lá e projeto a interpretação. Né? Então, a meditação,
é uma metahabilidade porque nos ensina a perceber esses gatilhos que geram certos comportamentos. A gente funciona entre o modo automático, que é o inconsciente, por meio de processamentos inconscientes na nossa mente, e a gente tem, é o que nos diferencia dos animais irracionais, o córtex pré-frontal, essa região aqui do cérebro da frente, que é a nossa evolução, é responsável pela nossa evolução. Nós não teríamos ansiedade, depressão e qualquer psicopatologia se nós não tivéssemos desenvolvido essa região. Porque a região frontal do cérebro é responsável pelos nossos pensamentos, pelas nossas fantasias, e as nossas fantasias envolvem planejamento, atingimento de objetivos, e por aí vai. Envolve avaliar as minhas experiências do passado e entrar dentro das fantasias do meu passado. Eu acho difícil nenhum de vocês ter passado pela experiência de estar aqui, às vezes você pode estar em casa, tomando uma cerveja, ou pode estar numa praia, apreciando aquela paisagem, ou na serra, temos amigos aqui. Aqui, hoje, nós estamos do Cariri, é do sertão, é do litoral sertão, né? Então, todos nós temos momentos em que a gente simplesmente viaja nos nossos pensamentos. O problema é que a gente viaja de tal forma que a gente acha que isso é realidade. E aí vem a questão da autorreferência. A meditação, ela só nos ensina a perceber, isso aqui é uma viagem. E essa mesma viagem, ela se repete no nosso dia a dia. Por exemplo, se uma pessoa é muito ciumenta, o que é que acontece com ela? Na relação do parceiro, qualquer atraso é um motivo para ele pensar em algo que gera uma traição. A pergunta é, você consegue perceber esse processo de pensamento? Então, a meditação hoje é reconhecidamente pela neurociência, né, como sendo um processo de um processo de conhecimento da mente, como a nossa mente funciona. E isso é interessante, né? O que eu estou falando para vocês não é mais algo antes dos orientais, né? A gente começava a falar de meditação e ficava, coisa de oriental, aqueles caras que ficam viajando, aquele bate-papo de iluminação, de espiritualidade, uma coisa fora do mundo, né? Eu lembro que na minha época eu li uns livros que diziam que os caras flutuavam, né, que a mente dele ia lá no outro lado do mundo, e então ficava cheio daqueles misticismo, né? Para mim, sendo físico, né, trabalhando com ciência, aquilo era coisa, misticismo barato, né? Eu nunca fui de acreditar nisso. E aí, naquele processo de estudar inteligência emocional, eu percebi que a inteligência emocional era o feeling, o pulo do gato da nossa capacidade de se relacionar, de aprimorar nossa capacidade de se relacionar com os outros. Isso se resumia na nossa capacidade de liderança. Se eu não consigo ter uma boa relação com os meus subordinados, eu não vou conseguir desenvolver um bom trabalho. Então, nesse aspecto, eu já estou começando a falar de produtividade. Se eu não consigo fazer com que o outro escute o que eu estou falando, eu não vou conseguir fazer com que ele faça aquilo que eu estou pedindo. Aquilo que o grupo ou que a equipe está necessitando fazer. Então, vem o primeiro aspecto, a nossa capacidade de conexão. Eu só consigo me conectar com o outro se eu estiver presente no momento. Eu não consigo ter conexão com vocês se eu não estiver prestando atenção no que vocês estão falando e deixando vocês falar. Vocês já perceberam alguma situação que você está com um amigo, ele começa a falar e você começa a interromper a fala dele? Na verdade, a gente não consegue escutar, a gente está o tempo todo querendo dar uma resposta para o outro, sem mesmo saber o que é que ele está buscando. E essa relação é tão interessante quando eu falo que começa na nossa história familiar, porque eu sou pai hoje, e eu pergunto, qual é a minha relação com o filho? Eu consigo escutar o meu filho? Eu consigo dar espaço para ele se manifestar, mas às vezes a gente faz dentro de casa, às vezes com a esposa ou com o filho, quando o filho começa a falar assim, não, mas você está errado porque você deveria fazer isso, porque me escute, não é assim?
esse mesmo ato, ele está internalizado, às vezes, de tal forma que a gente, na relação de trabalho, faz a mesma coisa. A gente não consegue perceber que o outro precisa de espaço para ser ouvido. E isso dificulta as relações. Então, a meditação é essa metabilidade que ajuda a diminuir a nossa agitação mental, a nossa agitação interna, para estar mais presente na vida daquelas pessoas que são importantes para nós. E não é um processo de fugir dos problemas. Isso é um grande mito. Então, eu vou meditar, para eu meditar, eu preciso estar bem, eu preciso estar tranquilo. Isso é um grande mito. Na verdade, a gente precisa meditar quando a gente está mais agitado, porque ajuda a diminuir essa agitação. Então, assim, a primeira prática que eu vou convidar vocês agora a fazer é uma prática para diminuir a agitação. Ela é extremamente simples, mas depois eu vou até abrir para o meu amigo aí que está moderando, é Ricardo Mota, né? Isso, doutor Henrique. Ô, Ricardo, eu pedi para você ficar moderando aí o chat da gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer, pode fazer, que o Ricardo fica moderando aí, fica passando para mim, e a gente transforma isso num bate-papo, e não num monólogo, né? Monólogo é muito chato, gente. Então, eu vou pedir uma ajuda, certo, doutor Henrique? Eu tenho uns problemas de visão, então eu vou passar essa moderação para a nossa amiga Sandra Cabral, pode ser? Ótimo, ótimo. Ok, Ricardo. Certo, obrigado, Sandra? Sandrinha. Então, obrigado, doutor Henrique. Você faz aí esse meio de campo comigo, Sandra. Quem tiver dúvidas, perguntas, nesse nosso bate-papo, vai fazendo que a gente vai respondendo no decorrer desse nosso bate-papo. Okay. Então, a primeira prática que eu quero fazer com vocês é uma prática bastante simples de consciência plena do momento presente. Da forma que você estiver, sentado ou deitado, não importa, desde que você consiga ficar numa postura confortável, coluna reta, né? Então, se você tiver algum problema de labirintite, fechar os olhos for difícil, você pode praticar com olhos abertos também. Então, de olhos abertos, volta a atenção para um ponto fixo, para diminuir a distração. Então, eu convido vocês, então, a fechar os olhos ou manter os olhos abertos, quem não puder, certo? Vamos saltar um pouco os ombros, você pode mexer um pouco os ombros, aí o pescoço, girar o pescoço para um lado, lentamente, para o outro. Se acomodando numa postura que seja confortável para você. Então, começamos essa prática fazendo uma respiração profunda pelo nariz e soltando o ar lentamente pela boca. Podemos fazer mais uma respiração profunda. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Terminada essa respiração, a gente vai voltar a atenção agora só para o movimento natural da nossa respiração. Observar o ar entrando, o ar saindo pelas narinas. Observar a região da barriga expandindo quando o ar entra, contraindo quando o ar sai. Se você se distrair durante essa prática, a distração é natural. Quando perceber que se distraiu, de forma gentil, retome novamente o foco da sua atenção para o movimento da sua respiração.
Observe, só observe se sua respiração está curta, longa, se é uma respiração rápida ou lenta. Só observe sem julgar. Realizamos, então, uma respiração profunda novamente. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca. E ao soltar, vá abrindo seus olhos e se reconectando novamente com o seu ambiente. E aí, gente, tudo bem? Pergunta que eu faço a vocês. Conseguiu diminuir um pouco a pressão, esse exercício? Alguém teve dificuldade? Muitos pensamentos surgiram? Estou vendo que alguns fizeram assim, né, com a cabeça. O que é interessante é que pensar, gente, é normal. Existe um circuito cerebral chamado rede de modo padrão neuronal, que são responsáveis que esse circuito ele se conecta ou ele liga quando a gente está divagando, devaneando, literalmente viajando na maionese. E um dos aspectos da nossa prática é perceber esse devaneio. Perceber que a distração faz parte do nosso dia a dia. E o que é que a meditação nos ensina? Perceber a distração. Quando a gente percebe a distração, opa, isso faz parte. Aí eu vou chamar a atenção novamente para a minha respiração. A minha respiração, ela reflete o meu estado emocional no momento. Alguém conseguiu perceber o antes e o depois da prática? Quando a gente começa, a gente está um pouco ansioso, depois, quando ela vai terminando, a gente está mais calmo? Conseguiu? O Márcio Fábio falou aí, o Arthur, né? Então, o que é isso? O simples ato da gente conseguir perceber o nosso estado emocional no momento já nos traz uma certa paz de espírito. Neuronalmente, a gente está falando, olha, eu estou ansioso. Quando eu estou ansioso, existe um mecanismo de luta ou fuga ou de congelamento, que é o movimento do estresse. Se eu estou constantemente ansioso, é como se eu tivesse um leão aqui do meu lado querendo me atacar, querendo me pegar. E quando esse leão está presente, esse leão são os nossos pensamentos, a nossa agitação mental. Então, quando esse leão está presente e eu só reconheço que ele está presente, eu estou gerando uma informação neuronal lá para o meu cérebro, dizendo que esse pensamento ele não representa uma ameaça. O simples ato de eu reconhecer esse pensamento já me traz calma. O problema não é o pensamento, o problema é o que nós acrescentamos ao pensamento. E a meditação ensina a gente a observar. E o que é interessante, vocês têm dificuldade de se concentrar? Quem tem dificuldade de se concentrar, está o tempo todo, é celular, é computador, é filho de um lado, é neto do outro. Então, aqui a gente tem todas as gerações. E o pior são as notícias de jornal, né? Hoje, se a gente abrir o jornal, a gente já começa logo a chorar, né? Começa a entrar dentro de um caixão, porque é morte por trás de morte. Então, a gente está sendo bombardeado por tudo isso. A gente consegue perceber tudo isso? Se a gente conseguir perceber, significa que a gente começa a ter uma atenção mais qualificada. A gente tem duas perguntas, Henrique. Opa, Sandra, vamos lá, vamos às perguntas, depois eu continuo, então. Uma é o que é a raiva para você, e a outra é qual o melhor exercício para controlar a ansiedade? Olha aí, na verdade, vocês querem um curso todinho só sobre raiva e outro só sobre ansiedade? Desse jeito, vocês quebram a minha perna, quebram minhas pernas, né?
Mas olha o que é interessante, o que é raiva? A raiva é uma interpretação que a gente faz da situação. Por exemplo, vocês lembram logo no início, que eu estava no supermercado, fui pagar uma fruta, a pessoa, esse preço é mais caro. Qual foi a minha interpretação? Você está me chamando de desonesta. Eu te pergunto, quem é o responsável pela minha raiva? Sou eu mesmo ou outro? Neste caso, sou eu mesmo, é a minha interpretação. E várias situações que a gente passa na vida, e o mesmo fato ocorrendo, eu posso ter 3 amigos ao meu lado, e um pode ficar com raiva, outro pode entrar em pânico, e o outro simplesmente está tranquilo. Já passaram por isso? Por quê? Porque é a nossa história que gera a interpretação daquilo que a gente está passando, a gente está julgando. Então, a raiva é um sentimento natural que faz parte da nossa vida, ela nos motiva à ação. A questão é como a gente vai agir com essa raiva. Eu posso, por exemplo, na verdade, no nosso ambiente de trabalho, né? Chega uma pessoa, cara, eu não fiz aquilo, e você precisa que aquilo seja feito. E você já fica logo puto, dá vontade de esganar o sujeito, não é assim? E ao invés de você escutar o que ele tem, e às vezes ele tem motivos que são razoáveis e plausíveis, por ele não ter entregue aquilo, o que é que a gente faz? A gente explode. Então, a raiva que eu estou me referindo é essa falta de equilíbrio na hora de agir. Porque a raiva, ela me incomoda, a meditação nos ensina que a raiva é um sentimento que não nos carimba. Eu não sou a raiva está em mim agora. E todo aquele que teve momentos de raiva, tem certo momento que se você deixar, ela vai embora. Não é isso? Ela não diminui, você começa a voltar à consciência, a perceber tudo o que está acontecendo, e você consegue dar uma resposta mais adequada ao momento. Então, não é a raiva em si o problema é o que a raiva pode fazer com a gente quando a gente não tem consciência dela. Isso é bem comum, assim, a prática da meditação, eu digo que ela tem 4 etapas. A primeira é quando eu tenho raiva, exagero com a pessoa, só depois, às vezes 1 dia, 2 dias, às vezes 1 semana, não é assim? Que a gente vai perceber que foi desproporcional com aquela pessoa, e depois vem um arrependimento. Primeira etapa é você perceber que foi desproporcional. A segunda etapa é você estar com raiva, perceber e ser desproporcional. A segunda etapa. A terceira é você estar com raiva, perceber que vai ser desproporcional e diz, eu preciso dar um tempo. A quarta etapa é você perceber que aquela pessoa está te gerando algo que te incomoda, que gera esse sentimento de raiva, você chega a querer explodir e você diz, cara, me dá um tempo. E você simplesmente não explode. E você consegue adquirir esse autocontrole. Tanto que a meditação hoje, o que é interessante, foi publicado um artigo na Nature Reviews Neuroscience. A Nature Reviews Neuroscience é uma linha editorial da Nature, que é uma das revistas de divulgação científica, na verdade, são de artigos científicos de ponta, onde está a fronteira da ciência, a Nature. E lá foi publicado um artigo sobre meditação, falando qual é o mecanismo por trás da meditação que nos ajuda a ampliar esse nosso autocontrole. E esse autocontrole está relacionado às nossas funções executivas, né? Quando eu tenho uma fúria de raiva, eu explodo. Isso se chama sequestro da amígdala, dentro da linguagem da neurociência. Nosso cérebro, nós temos a parte racional, que pensa, e nós temos a parte emocional, né? Que é o cérebro emocional, e a amígdala é como se fosse uma sirene de bombeiro. Se eu ando muito agitado, a minha amígdala, ela anda muito hiperativada. Significa que qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu explodo. Quando eu começo a meditar, eu começo a fazer a ponte entre a razão e a emoção. E eu, compreendendo que a emoção está presente, eu consigo usar a razão.
Se eu não percebo que a emoção está presente, eu não vou conseguir ter esse controle. Então, esse artigo, ele mostrou quais são os mecanismos por trás da meditação. Primeiro é o controle da atenção. Essa simples prática que a gente fez, elas não fez perceber a distração e depois voltar para o foco da nossa atenção, que era a respiração. Isso é um treino. Imagina você levantando um peso, né? Então, quando você distrai, você esticou o braço, agora eu preciso voltar a atenção de novo. É como um músculo. Eu tenho atenção, na medida que eu consigo sustentar mais essa atenção, eu ganho concentração. Por isso que existe uma relação entre meditação e produtividade. Porque eu preciso estar presente naquilo que eu estou fazendo agora. Quanto de vocês estão presentes agora? Pode levantar o dedo. Tenha medo, não. Porque isso é normal. Eu só consigo estar presente com vocês porque eu estou falando com vocês. Eu estou me comunicando. Vocês que não estão na minha função, por exemplo, eu estou aqui na tela do computador. Se eu não estivesse falando, eu poderia estar me distraindo aqui, abrindo um site, olhando o celular, olhando o WhatsApp. E isso é normal, gente. Se a gente não reconhece que esse processo é normal, eu não consigo perceber que eu posso trabalhar a melhorar a minha atenção para diminuir essas distrações. Então, o primeiro aspecto é o controle da atenção. Se eu consigo ter uma atenção mais sustentada, significa que durante uma situação conflituosa, eu treinando essa minha atenção, né, quando eu estou no meio da agitação mental ali, de um conflito, lá no supermercado, ou então no trânsito, passou o cara, te trancou, aí já vem aqueles pensamentos que você quer esganar o cara. Se você percebe esse disparo dos pensamentos, para você fazer isso, você precisa ter atenção sustentada. Você percebeu isso? Então, você começa a entrar no outro mecanismo da meditação, que é a regulação da emoção. Aí é onde está a fonte da inteligência emocional. Se existe uma prática que é o feeling, o pulo do gato para você desenvolver inteligência emocional, eu te digo, é a meditação. E, vamos lá, controle da atenção me dá espaço para eu perceber a emoção. Quando eu percebo a emoção, eu começo a perceber o que está gerando isso. Opa, desculpa aqui, gente. O que está gerando isso? E aí eu vou para o terceiro aspecto da meditação que a neurociência fala, que é a autoconsciência. Esses três componentes da meditação, controle da atenção, regulação da emoção e autoconsciência, é o que a gente precisa, que eles chamam de autorregulação, e é o que a gente mais escuta falar na palavra mais comum é de autocontrole. A pessoa está agitada, homem, se acalme, tenha controle, né? Mas a pessoa não percebe que ela entrou num espiral de pensamentos que ela consegue alimentar aqueles pensamentos. E aí a situação se torna mais pesada, mais difícil. E a meditação... Opa! Eu esqueci de dizer que quem fez a pergunta da raiva foi o Fernando Queiroz e quem fez da ansiedade foi o conselheiro João Santos. Olha aí, ó. Então, eu já falei da raiva, porque eu expliquei o mecanismo por trás da raiva, e agora o da ansiedade. Se eu consigo perceber, né, esses três mecanismos da meditação, controle da atenção, controle da emoção e autoconsciência, eu consigo perceber o meu pensamento ansioso. Se eu percebo o meu pensamento ansioso, o que é que eu faço? Eu só observo. Nesse momento, para melhorar a qualidade da sua atenção, você volta para o movimento da sua respiração. Meditação não é uma técnica, não é uma prática de respiração, é uma prática de observar a sua respiração naquele momento. Na verdade, a respiração é uma das âncoras. Significa que quando eu mudo o foco da atenção, na minha ansiedade, o foco é o que vai acontecer lá na frente. Para o que é que eu estou vivenciando agora, eu quebro essa espiral, né? Porque esses pensamentos são espirais. E o que é interessante, gente, vocês já perceberam, antigamente, na adolescência, né? Você tá ali namorinho, aqueles namoridos, né? E aí, às vezes, você liga para sua namorada, e naquele tempo era na ficha, né? Caiu a ficha, e ela não atendia e tal, e você começava os pensamentos, né?
E hoje acontece o quê? Meus filhos, né? Ainda não estão na adolescência, mas eu já sei porque eu lembro dos meus pais. Você liga para o filho, ele saiu para uma festa, você não consegue falar com ele. Aí você começa a vir uns pensamentos. Caramba, ele não atendeu. Aí você liga de novo, ele não atende. Caramba, ele não atendeu, então deve estar tendo algum problema. E aí, nesse meio do caminho, se você deixar o seu pensamento ir, você já ficou... E o seu filho já morreu no meio da estrada, já foi sequestrado e não aconteceu simplesmente nada. É só a sua mente criando uma armadilha para você, no qual você não percebe tudo isso que ela está gerando. A meditação nos ajuda a perceber isso. E o que é que acontece quando a gente percebe? Em vez de uma angústia, a gente ganha um bem-estar. Porque eu consigo voltar para o presente. Se eu consigo voltar para o presente, eu tenho mais serenidade. Isso me dá mais sabedoria para agir no momento. E é o que a gente busca. Então, a prática da meditação, ela melhora não só o nosso bem-estar, na verdade, melhora, vamos começar primeiro com a atenção. A atenção me ajuda a perceber as minhas emoções. Quando eu percebo as minhas emoções, eu consigo melhorar a minha autoconsciência. Se eu consigo essa percepção dentro da minha prática, quando eu estou ansioso, eu consigo perceber a minha mente divagando e criando histórias. Quando eu percebo isso, eu consigo quebrar o vínculo. Né? Eu dou como se fosse uma pancadinha ali e digo, olha, eu sei que tu está querendo me enganar. E aí você pergunta, mas Henrique, cara, pode acontecer? Eu sei que pode. Tudo pode acontecer. E eu te pergunto, você tem controle sobre o quê? A gente mal controla nós mesmos. Mas quando eu perco o controle e deixo que essa semente de emoção aflore, eu ganho autoconsciência sobre ela. Se eu dou espaço para ela acontecer, eu começo a controlá-la. Mas eu controlo na perspectiva não de controlador. Eu dou liberdade para que ela nasça. E como nós não somos nossos pensamentos, nós não somos as nossas emoções, da mesma forma que ela nasce, se eu percebo que ela nasceu, eu dou espaço para ela crescer, e depois ela morre. É como um rio. Você está lá, observando o fluir natural do rio, aí você vai e cria uma barreira, você quer controlar o rio, e a barreira quebra. Quando a barreira quebra, faz um estrago. As nossas emoções, os nossos pensamentos é como o rio, deixa fluir, que eles vão passar. E é isso que a prática vai nos ensinando no dia a dia. É por isso que traz bem-estar, é por isso que melhora a nossa produtividade, porque diminui essa angústia gerada internamente, devido a nossas relações. Então, eu não sei, eu consegui explicar, Sandra, aí, gente, entendeu a ansiedade, entendeu a raiva, e isso se aplica a todas as emoções. Né? Então, na meditação, eu estou falando de meditação, e aqui a gente falou de mindfulness. Mindfulness. Né? Mindfulness é uma tradução de uma palavra de origem Pali, lá do budismo tibetano, né? Lá no Tibete, que está relacionado à consciência. Consciência daquilo que acontece no momento, mas para eu ter consciência daquilo que acontece no momento, eu preciso ter uma atenção sustentada. Então, o mindfulness envolve uma prática de contemplação no qual você desenvolve um estado mental que já esteve presente e está presente em maior ou menor grau dentro da gente. É um estado mental de estar atento ao que está acontecendo agora, de forma intencional. Intencional por quê? Porque eu preciso levar minha atenção para alguma coisa. Eu estou falando com vocês aqui, eu tenho barulhos externos, eu tenho até uma obra aqui ao lado, meus filhos estão gritando ali do outro lado, né? Eu estou com iluminação aqui para vocês perceberem, eu tenho que estar ligado a essa iluminação, só que como eu já fiz a iluminação, então volta a minha intenção para vocês. Então, preciso estar intencionalmente voltado para algum aspecto da minha realidade. E esse aspecto está relacionado à sua experiência presente. O que é que a gente vive? O que é real para a gente? É o nosso presente. O nosso passado virou lembrança. O nosso futuro a gente não sabe, a gente imagina. É imaginação. A única coisa que a gente tem é o momento presente. Aí tem muitos aqueles caras que falam assim, não, volta pro teu momento presente, cara, é agora, a vida acontece agora. Sim, acontece agora. E qual é o mecanismo para eu viver a vida agora?
E o mecanismo que eles nos induz a viver o agora é consumir, gastar, beber, comer, explodir, não é assim? E às vezes o que a gente precisa no agora, e muitas vezes isso se repete, é estar bem consigo mesmo. Eu não consigo estar bem consigo mesmo se eu brigo comigo. Se eu não consigo ter um momento de paz comigo. Vocês devem estar pensando, mas meditação é perca de tempo. Porque você fica ali sentado sem fazer nada. Homem, pelo amor de Deus, pare com isso. Fecha os olhos. Senta. E só observa o pau troando na tua cabeça. Isso é o que a gente chama de mente de macaco. Nossos pensamentos estão o tempo todo pulando de galho em galho. E o que é interessante, né? Comecei a estudar neurociência e tal, que a mente da gente existe, tem um modelo de mente dos neurocientistas que eles chamam de módulos, né? Então, eu tenho um módulo responsável pela parte visual, eu tenho um módulo responsável pela parte auditiva, eu tenho vários módulos responsáveis pelas sensações do meu corpo, e dentro do palco da minha consciência, esses módulos estão competindo entre eles. Significa que vai ter um momento que surge um pensamento que tem um teor mais olfativo, pode ter um pensamento que ele é mais sensitivo, e vai ter alguns pensamentos que é simplesmente que envolve tudo isso aí. Né? Como se eu estou um pensamento aqui, a minha vida está difícil, aí caramba, eu saio aqui, começo a viajar, poxa, eu viajando, sei lá, com a minha esposa, ou namorada, ou com a minha família, lá num local bacana, numa serra, numa praia, você começa a sentir o aroma da serra, da água, mas tudo isso. A nossa mente está o tempo todo fazendo isso. Né? Então, o mais importante não é esses módulos na mente jogando pensamentos, porque a nossa mente é uma coisa que é interessante, né? A gente começa a meditar, a gente começa a perceber que a nossa mente, ela pensa por si mesma, ninguém precisa pensar por ela. E a meditação mostra muito para a gente. Então, a gente precisa só ter a consciência do que está acontecendo. O simples fato da gente ter consciência de deixa esses pensamentos aflorarem nesse palco da nossa consciência, isso já nos gera bem-estar. É o que eu chamo a mágica da meditação, ou o paradoxo da meditação, que não precisa falar de orientalismo, de espiritualismo, de nada. É presença, é ali, é fato. E o outro aspecto desse estado mental que a gente alimenta dentro da nossa prática está relacionado à nossa aceitação do que está acontecendo e o não julgamento. Se eu estou praticando e vem um pensamento ou vem uma sensação no corpo, às vezes vem uma dor, vem aqui assim, ai, caramba! Aí você, que dor lazarenta, não é? Isso é um pensamento, é um julgamento. Na verdade, você percebe julgando, esse é o estado mental que eu preciso, de consciência. Primeiro, tem uma dor, aí você esculhamba aquela dor, a dor lazarenta, lá vem de novo, aí você já começa a criar a história. Você percebe essa história? Percebeu essa história? Então, você começa o processo de aceitação. E aí? Porque se eu não aceitar, eu estou brigando com aquilo que está me acontecendo. Eu não quero vivenciar o meu presente. Eu quero fugir do presente, porque ele me incomoda. Essa é a fonte da nossa angústia. Semana passada, um amigo foi entubado. Nesse dia, eu chorei 3 vezes. Nos foi ensinar a dizer, homem não chora, não é assim? Aí tu não chora, lazarento, aí tu começa a sofrer, porque vem angústia, porque tu não quer chorar. E tudo aquilo que a gente evita ganha força dentro da gente. É incrível. Por isso que o processo é de aceitação, de abertura. É como o rio. Se eu dou espaço para se manifestar, ele nasce e passa. Então, esse é o processo contínuo dessa relação. E aí, gente, vamos fazer outra prática? Vamos entender o que é esse não aceitar, como ele ganha força, certo? Então, me permite só uma parte? Sim. É o seguinte, sobre a meditação, eu estava aqui, eu sempre trabalho, onde trabalho é sob pressão. Agora nós estávamos exercendo a meditação e você acertou.
tocaram aqui no meu telefone, dizendo que está acontecendo um problema numa unidade lá no Maranhão, e eles estavam fazendo lá, e eles pediram, o que eu faço? O que eu faço? Calma, deixa eu calcular, para fazer uma correção de um produto lá. Aí eu fui calcular. Eles acham que quando eu dou uma pausa, vou para o cálculo, vou para a interpretação, diz que eu sou marcha lenta, não vou na emoção, tá entendendo? E aí querem por quê? Querem que a gente faça as coisas assim na emoção, pegando fogo, tá entendendo? E então, aí eu fiquei pensando, que hora então eu vou fazer a meditação? Porque se eu peço para fazer um cálculo, já é um atraso, imagine se for meditar, tá entendendo? Na verdade, aí Essa é a minha pergunta. Isso vai depender também da cultura da empresa, né? Eu não mostrei aqui, mas vou mostrar o livro aqui que é mais fácil, certo? Eu vou falar um pouquinho do mundo empresarial, né? Esse livro aqui, ó, Ferramenta dos Titãs, do Tim Ferriss, né? Esse livro aqui é interessante, que eu comprei ele por acaso. E o que é esse cara aqui, né? Ele tem um podcast nos Estados Unidos que é muito famoso, que ele entrevista celebridades, pessoas de sucesso. E aqui ele diz, Ferramenta dos Titãs, as estratégias, hábitos e rotinas de bilionários, celebridades e atletas de elite. E aí ele foi ver quais são esses hábitos. E logo no início, o pior, e assim, o mais legal, o mais legal que ele fala logo no início do livro, para mim foi, cara, que é isso que ele está dizendo aqui? Ele fala o seguinte, ó, dentre os hábitos estranhos desses caras, dessas pessoas, desses caras, dessas mulheres que são sucesso, 80% deles praticam alguma forma de meditação ou de atenção plena. E isso a gente pratica em casa. E a gente, às vezes, não precisa nem falar na empresa. Se a empresa não tem a cultura, não queiramos brigar com a empresa. A gente só precisa mudar nós mesmos, que já é difícil pra caramba. Se eu consigo construir essa mudança interna, naturalmente a sua relação com a esposa, com filhos, vai melhorar, porque você vai conseguir estar mais presente para aquilo. Vai diminuir essa ansiedade, essa angústia de querer fazer tudo para ontem. E isso, na grande maioria das vezes, só atrapalha. Então, é a prática formal diária que nos ensina e nos dá suporte para que as nossas práticas informais de meditação nos dê sustentação durante todo o dia. E o que é essa prática informal? É você perceber isso, esse estado mental que você alimenta e treina naquele espaço, tanto que a gente precisa começar com 5 minutos, para depois ir para 7, 10, 12, 15. É uma musculação. É um exercício. Imagina você tendo que fazer esse exercício. Então, essa prática que você vai alimentando, e isso vai te dando estados de serenidade, de pausa durante o teu dia a dia. Então, não necessariamente a gente precisa fazer na empresa, mas, por exemplo, eu conheço, tem um Padre Domingos, que ele dá aula de meditação cristã. Ele conseguiu fazer com a empresa de metalúrgica, lá no Espírito Santo, colocar todos os seus operários para meditar todo dia antes de começar a rotina de trabalho. E eles vão lá, tem várias cadeiras, na verdade eles fizeram uma filmagem lá com 200 pessoas filmando, ou meditando ao mesmo tempo. Então, antes dele entrar na rotina de trabalho, eles passam 10, 15, 20 minutos meditando. Quem não quiser não é obrigado, só que, como tinha muita gente indo, se beneficiando daquele momento e percebendo que o decorrer do dia fica mais leve, então todo mundo foi, de forma natural. Então uma coisa vai levando a outra. Então vamos lá. Te expliquei, João. Certo, né? Então vamos lá, vamos fazer mais essa prática aqui. Antes, olha, a hora já está terminando, o Manuel tomou 10 minutos da minha prática, eu vou brigar com ele, vou ficar irritado, vou quebrar a cabeça aqui e tal, mas aí vê a prática, eu tive consciência, não, eu não vou fazer isso com ele, porque ele é meu amigo e tal, né? Então vamos lá, gente, do jeito que vocês estiverem aí, sentado, uma postura que seja agradável, vamos fechar os olhos. Fazemos, então, uma respiração profunda pelo nariz. Soltamos lentamente pela boca.
Trazemos, então, a nossa atenção agora para a nossa respiração novamente. Observe o ar entrando, o ar saindo. Perceba o movimento natural do seu abdômen, expandindo, contraindo, à medida que sua respiração flui. Lembre-se que a prática não é um exercício de respiração, é de simplesmente observar a nossa respiração. Traga agora para a sua prática a imagem de um local que você se sente agradável. Pode ser um local numa serra, numa praia, numa montanha, uma reunião de amigos, qualquer local. Traga essa imagem à sua presença. Observe os sons, os aromas, a emoção das pessoas. Observe como você se sente agora. Você pode trazer um sorriso ao seu rosto. Então, agora, lentamente vamos se despedindo dessa imagem e vai surgindo agora à sua frente um urso branco. Se você tiver dificuldade para visualizar um urso, pode ser um leão ou um cachorro feroz. Observe essa imagem à sua frente. Veja se ela lhe assusta. Você fica nervoso. Então, nesse momento, eu peço que você não deixe mais com que essa imagem apareça na sua frente. Evite esse urso branco desse momento. Te peço então que faça uma respiração profunda pelo nariz, soltando novamente lentamente pela boca e abrindo os olhos e se reconectando novamente ao ambiente. E aí, gente, tudo bem? No início da prática, foi bom trazer uma imagem de um local agradável? Você conseguiu perceber a sensação dessa imagem no corpo? Uma certa sensação de bem-estar? É possível perceber isso? Significa que eu não preciso estar onde eu quero estar. A minha mente gera a própria situação. E o que é um momento de ansiedade? É a minha mente criando uma situação que, na verdade, é uma fantasia, não é realidade.
né? E na segunda parte dessa prática, na verdade, não é uma prática, é um exercício de percepção. Surge um tal de urso branco, um leão, um cachorro, não é isso? E, poxa, eu estava numa situação bacana, tendo um pensamento bom, tendo boas recordações, e aparece um urso e eu tenho que mandar esse urso embora. Quem conseguiu mandar o urso embora? Quem conseguiu mandar esse urso embora? Conseguiu? Ricardo? Conseguiu. Mas eu te pergunto, você deixou ele ir embora? Olha aqui, eu preciso deixar que esse sentimento ele aflore para que ele vá embora. Por quê? Qual é o mecanismo da gente? Se eu tenho algo que nos incomoda, o que é que a gente faz? A gente precisa lembrar que ele está presente para a gente brigar com ele para que ele não nos incomode. Henrique, a doutora Maria Helena quer falar aí, levantou a mão. Oi, sim, Maria. Fala aí, libera o teu microfone. Fala com a gente. Maria Helena. Desculpa. Não. Foi sem querer. Ah, tranquilo. Mas se quiser perguntar, aproveita. Ah, ok. Então, o que é interessante, né? Essa experiência para nos mostrar a dificuldade que a gente tem quando surge algo que é desagradável. E a gente quer fazer com que essa coisa saia como? Brigando. Eu não quero, não aparece. Na verdade, eu induzi vocês. Tire o urso. Mas no momento que você chegar e diz, tudo bem, urso, fica por aí, ele vai embora. No momento que diz, urso, sai daí, eu não quero te ver, eu não quero. Então, você está criando redes, conexões neurais, para te lembrar que aquilo é uma ameaça. Então, lá no nosso cérebro, a gente está criando conexões para dizer que aquilo é uma ameaça. E cada vez que aquilo surge, gera essa angústia, esse movimento interno que nos incomoda. Quando isso surge, eu digo, tudo bem, você está surgindo. E aí? Beleza, como vai você? Tudo bem? Eu estou aqui em casa, estou tomando um café, você pode sentar do meu lado, tudo bem. E quando você senta do meu lado, eu estou tomando meu café, você vai embora, eu nem percebo. Então, é esse o processo da prática de meditação que nos ajuda a diminuir essa ansiedade, essa angústia interna, que nos traz mais presença, significa, nos gera bem-estar, e o mecanismo para eu conseguir esse bem-estar é melhorar a qualidade da minha atenção, a ter uma atenção mais sustentada no tempo, melhorando a concentração. A melhora da minha concentração melhora a minha produtividade, porque eu estou conectado e presente naquilo que eu estou fazendo. Então, gente, eu acho que eu bati aqui na trave da minha apresentação, espero que tenham gostado. Fica aí, quiser mais dúvidas, se o Manuel, a Sandra liberarem, o Emanuel e a Sandra liberarem aí, né? Então, vocês podem fazer mais perguntas. Quem quiser saber mais, pode seguir esse trabalho que eu venho desenvolvendo, né, por meio do meu site, que é o monjeurbano.com.br. No Instagram é o monjeurbano.oficial, que a gente vai publicando. Por coincidência, foi por coincidência mesmo, semana que vem eu estou abrindo uma turma de Mindfulness, um programa de 8 semanas, e a gente vai trabalhar isso de forma, o que a gente falou hoje vai ser um processo. Os programas de Mindfulness têm uma duração de 8 semanas, um encontro por semana, porque o processo de meditação não dá para fazer um intensivão. A gente precisa ir vivendo e experienciando, né? Se você, já digo logo, se você venha fazer um curso intensivo de meditação de um dia, não vá, você vai perder seu tempo. Porque a gente precisa construir o hábito, a gente precisa construir a sensibilidade de ir se relacionando com essas coisas que vão surgindo. Né? E na medida que você vai ganhando habilidade de atenção, de percepção de si mesmo, precisa de uma orientação, de um acompanhamento, é por isso que o curso tem essa extensão mesmo. Né? Então, gente, obrigado, fico aqui agora aberto para dúvidas, sugestões, o que vocês quiserem aí, e o quanto que o Ricardo Mota, a Sandra e o Emanuel liberarem, eu estou aqui. Eu vou direto para a Sandra. Sandrinha, ainda temos mais tempo ainda, Sandra?
Tem uns 5 minutos. 5 minutos então, gente. Quem quiser se pronunciar, a palavra está facultada para tirar dúvidas com o doutor Henrique. Eu queria só aproveitar esse momento aí, parabenizar o doutor Henrique Cardoso. Obrigado. Faltou botar o Fernando na frente para relembrar o português. Me fala isso não! Eu tenho um Fernando e eu tenho um Henrique, viu? Doutor Henrique Cardoso, doutor Zé Maria, é filho do arquiteto Paulo Cardoso, que já foi nosso conselheiro. Ah, me lembro. Doutor Henrique, parabéns. Realmente, esse segmento de meditação, ele ainda é um segmento que precisa ser muito trabalhado. E como tem um potencial para ajudar as pessoas. E eu acho que o CREA vai ficar assim comprometido, o Emanuel deve estar escutando isso aí, para periodicamente trazer esse tipo de palestra com você aí para os profissionais de modo geral. A gente abrir para um público maior, porque nós ficamos no estudo cartesiano e às vezes a gente esquece isso aí. E como é importante, eu já tive a oportunidade de ter alguns trabalhos com meditação, e aí mais levando para o campo espiritual, junto com o pessoal da religião, e realmente isso tem avanços fantásticos. E para nós cartesianos da engenharia, essa sua palestra aí, pena que o tempo é limitado, mas dá para a gente brincar um dia todinho, viu? Parabéns. Obrigado. Falar de meditação hoje tem sido minha menina dos olhos, né? Quando você olha aqui o meu fundo de livros aí, já faz 4 anos que eu estudo muito isso, já li mais de 200 livros relacionados com esse tema. De neurociência, a psicologia, né, aos livros mesmos, aos clássicos cristãos de meditação, alguns clássicos budistas de meditação, para entender todo esse processo, né, para tentar traduzir isso de uma linguagem simples, de forma laica, científica, e que, por exemplo, como você falou, a meditação cristã está presente hoje em todas, tem a meditação budista e tem a mindfulness, que é o quê? Que é uma experiência de todas essas experiências trazida para uma perspectiva laica, estudada cientificamente, identificados os mecanismos neuronais de funcionamento da nossa mente, né? Tanto que hoje as psicoterapias de terceira geração, você vê, né, a linha da terapia cognitiva comportamental, todas essas práticas incorporaram mindfulness dentro dessa meditação da consciência plena dentro dos seus processos psicoterapêuticos. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu estava falando com uma amiga, eu estou divulgando esse curso que eu vou ministrar semana que vem, e ela mandou para o irmão dela lá na Califórnia. E o irmão dela disse, cara, aqui na Boeing, está sendo todo mundo meio que obrigado a fazer curso de meditação mindfulness. Por quê? Porque está muito difícil, atualmente, por causa da pandemia, a gente precisa ter um mecanismo de bem-estar. E para as pessoas que são religiosas, né, melhora muito essa nossa relação com Deus. Eu não gosto de falar disso muito, porque às vezes a pessoa pensa que eu vou, mas melhora, porque a relação com Deus está muito relacionada aos nossos conflitos internos. Né? Se eu não estou bem comigo, eu não consigo me conectar com Ele. Então, cada um tem uma forma de conexão. Mas essa forma de conexão, essa conexão melhora muito quando a gente está bem consigo, consegue às vezes eu digo até se aturar melhor, se receber-se melhor. Né? Então, é mais amplo, né? Esse assunto, ele estica aí, tem muita coisa ainda para a gente desenvolver. Bem, doutor Henrique Bezerra Cardoso, nosso muito obrigado. Esse cerimonial agradece a sua atenção, o seu carinho, a belíssima palestra que o senhor nos deu, os exercícios, né, a prática que nós fizemos, realmente vieram num momento muito interessante para todos nós, tenho absoluta certeza disso. Muito obrigado, portanto, doutor Henrique, seja sempre bem-vindo. As portas estão abertas aqui do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para que o senhor esteja sempre presente, ok?
Obrigado, Ricardo. Obrigado, Sandra. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui contribuindo um pouco com esse momento para trazer um pouco dessa percepção de como se relacionar melhor com tudo isso que está acontecendo, né? E como a gente se relaciona consigo mesmo, né? É isso. Obrigado, um ótimo evento a vocês. Vocês continuam e eu vou saindo. Muito obrigado, doutor Henrique. Obrigado. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, Henrique. Bem, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras, nós damos prosseguimento ao 15º Seminário de Capacitação dos Conselheiros do CREA Ceará 2021, depois dessa brilhante apresentação do doutor Henrique Bezerra Cardoso, que conversou conosco, nos deu o prazer, a satisfação de estar com ele aí pelo menos por 60 minutos.